E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal também esteve reunida hoje pela manhã. Durante a sessão, os ministros negaram habeas corpus a um homem acusado de furtos. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal seguiram o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou o provimento ao recurso de um acusado de furtos. O réu pretendia que fosse aplicado o princípio da insignificância por ter furtado de 2 estabelecimentos objetos de higiene pessoal e chocolates, que juntos somavam pouco mais de R$200. Os ataques nos comércios tiveram intervalos de poucos minutos. Os ministros entenderam que, neste caso, não se aplica o princípio da insignificância por caracterizar prática recorrente do acusado. O relator do habeas corpus foi o ministro Gilmar Mendes. E outro habeas corpus também foi julgado pelos ministros da segunda turma. Em São Paulo, uma mulher foi acusada pelo crime de estelionato contra o INSS. Inicialmente, ela tinha advogado constituído, que renunciou à defesa. O juiz nomeou um advogado dativo. Ela, insatisfeita com a atuação do advogado, pediu que a Defensoria Pública da União atuasse em favor dela. Mas o juiz entendeu que não havia provas de que a acusada havia formalizado o pedido à Defensoria Pública da União e manteve o advogado dativo. Condenada a 4 anos e 4 meses de reclusão, ela questionou a inércia de seu advogado, que não recorreu da decisão. Alegou que o seu direito de escolha de seu defensor foi violado. A Defensoria Pública da União recorreu com habeas corpus, pedindo a nulidade pela ausência de intimação do defensor. No Supremo, os ministros declararam nulo o processo a partir da sentença e determinaram a intimação da Defensoria Pública da União para atuar no caso. O relator do habeas corpus foi o ministro Ricardo Lewandowski. E prossegue agora à tarde no Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação penal 470. Os ministros do STF vão ouvir a explanação de mais 5 advogados de defesa. As sustentações orais dos advogados começaram na sessão plenária desta segunda-feira. O primeiro a falar foi o advogado de José Dirceu, acusado pela Procuradoria-Geral da República de formação de quadrilha e corrupção ativa. De acordo com a denúncia, Dirceu seria o articulador central do esquema, detentor da última palavra em todos os acordos para garantir apoio na votação de projetos de interesse do governo no Congresso Nacional. A defesa alegou que não há nenhuma prova que o incrimine. Peço a absolvição de José Dirceu com base nas provas dos autos, com base no devido processo legal, com base em todos os atos que foram acompanhados e presenciados pelo Ministério Público. Peço a absolvição de José Dirceu porque ele é inocente. Em seguida, foi a vez da defesa de José Genuíno, acusado de formação de quadrilha e corrupção ativa. O advogado de Genuíno alegou que ele não praticou nenhum crime e, portanto, não integrou nenhuma quadrilha. O José Genuíno, que é, sem dúvida alguma, um homem inocente, um homem honesto e que teve seu nome arrastado na lama de um processo criminal pela irresponsabilidade de alguns. O advogado de Delúbio Soares, acusado de formação de quadrilha e corrupção ativa, assumiu que houve Caixa 2, mas alegou que os recursos eram para pagar despesas de campanha política e não para a compra de votos. Que ele operou um Caixa 2 de campanha? Operou. Que isso é ilícito? É ilícito. E isso ele não nega. Agora, ele não corrompeu ninguém, até porque ele não tinha, na sua função interna do partido, essa atribuição de obter apoio político, obter maioria parlamentar. O advogado de Marcos Valério, acusado na ação de corrupção ativa, evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato, também assumiu que houve Caixa 2, mas negou as acusações feitas pelo Ministério Público. Não há prova de desvio de recursos públicos nesta ação penal. O fundo VisaNet é um fundo privado. O bônus de volume é recurso privado da agência de propaganda. O contrato com a Câmara dos Deputados foi executado. A terceirização era lícita e parcial. O último a falar foi o advogado de Ramon Rollerbach, que era sócio de Marcos Valério e também é acusado de corrupção ativa, evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato. Não há nos autos, seja na denúncia, seja nas alegações finais, não há a descrição nem o apontamento de qualquer conduta que tenha sido praticada por Ramon Rollerbach.
Cada advogado teve 1 hora para fazer a defesa. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal vai ouvir mais 5 advogados de defesa.